you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje vai ser um dia maravilhoso, um programa fantástico, porque vai ser um conversatório com o professor Luciano René Petten. Sempre os nossos conversatórios com o professor Luciano são fantásticos, nós aprendemos muito. Eu pedi para o professor que ele falasse durante alguns programas sobre como desenvolver a nossa espiritualidade. E no programa de hoje ele vai começar falando um pouco, porque os conceitos são importantes que eles sejam entendidos para a gente poder trabalhar, né? O conhecimento é um dos caminhos para afugentar a ignorância. Então a gente saber um pouco é importante para que a gente possa se desenvolver. E hoje, no programa de hoje, ele vai começar a falar para a gente um pouco, o conversatório vai ser sobre a diferença, né? O que significa espiritualidade e religiosidade? Qual a diferença? Existe diferença? Como é que é essa diferença, né? Então ele vai começar essa sequência de programas de como desenvolver a nossa espiritualidade, falando sobre isso de modo que nós possamos entender melhor e não confundir, porque a gente faz muito isso. Pensa que é uma coisa e é outra, e vamos poder ter uma compreensão melhor sobre esse assunto. Bem-vindo, professor Luciano. É sempre uma honra estar aqui com o senhor, né? Muito obrigado, dona Madalena. A honra é minha sempre estar ao seu lado aqui. É um prazer. Então, professor, como eu estava falando, o senhor podia começar hoje nessa sequência que eu pedi para o senhor falar sobre o nosso desenvolvimento da nossa espiritualidade, sim. Explicando para a gente um pouquinho como é que é essa diferença entre espiritualidade e religiosidade, entre o nosso lado espiritual e o nosso lado religioso. Como é que funciona isso, professor? Precisamos primeiramente explicar essas diferenças para nós podermos, Lina, saúdo a todos que estão nos ouvindo, né? Primeiramente tem que estabelecer essa diferença para nós podermos entender cada termo, né? O que é religiosidade, o que é religião, o que é espiritualidade. Porque essa é uma das eternas confusões humanas, né? Essa mistura. E então, comumente, por falta de esclarecimento, nós misturamos esses termos e achamos que eles são similares, mas são diferentes, tem uma diferença sim. A espiritualidade, ela tem um caráter laico, ou seja, ela não pertence ao clero e a nenhuma ordem religiosa. O que não caracteriza a religião, né, que se refere a uma crença e um culto a uma divindade ou a divindade. Nós escrevemos em algum tempo atrás um artigo sobre isso até, sobre esse renascimento, porque nós estamos no tempo do renascimento da espiritualidade laica, né? Então nós precisamos saber o que é isso. Né? Explica para o pessoal o que é o laica também. Então é isso aí, ela não pertence a um clero, a nenhuma religião, a nenhuma ordem religiosa, não pertence a isso. Que a gente pode confundir até com ateu, né? Tem pessoas que dizem sou ateu, né? Mas isso é preciso saber também o que é ateu, né? Que não tem nada a ver com isso aí, no momento assim, né? Bom, então é um culto a uma divindade e trata-se de um conjunto de dogmas que em geral estão relacionados com esse culto a essa divindade. O termo dogma, por sua vez, ele quer dizer
preceito apresentado como certo e indiscutível, ou seja, aquilo que não permite contestação. Bom, e muitos autores escreveram também, os antigos falaram sobre isso, sobre espiritualidade. Por exemplo, para Krishnamurti, a espiritualidade ela consiste em descobrir e manter uma ordem interior. Isso é a definição que Krishnamurti deu. Espiritualidade. Já para um outro mestre, um Satguru, Dr. Manuel Estrada, espiritualidade corresponde ao estudo das leis que regem o universo. Portanto, crenças, atitudes e práticas relacionadas com um culto a qualquer Deus são próprias da religião, que é ortodoxa e nunca da espiritualidade. O caminho da espiritualidade deve conduzir o ser humano a avançar no propósito de uma ordem interior, quer dizer, balancear, sincronizar e alinhar nossos corpos físico, anímico, o energético, né, e mental, que geralmente se encontram desordenados. Isso já foi falado também por um outro sábio antigo. Né? Nós precisamos conseguir a soma de 3 possibilidades resumidas numa, que é o espírito. Potencialmente, é possível desenvolver essas possibilidades resumidas numa, que é o espírito. Potencialmente, é possível desenvolver, nós já falamos disso aí, essa diferença entre um animal racional, como corresponde à imensa maioria humana, e um ser humano. São diferentes. Né? Quando nós falamos assim, ser humano, nós caracterizamos muito o humano, porque nós não falamos assim em relação aos animais, aos vegetais, nós não falamos assim, ser gato, ser cachorro, ser formiga, nós não falamos assim, nós falamos formiga, gato, cachorro, né? Quando nos referimos a esses animaizinhos, né? E aos vegetais também, ser rosa, ser palmeira, ser crisântemo, também não falamos isso, né? Mas para o humano nós falamos ser humano. Então por que isso? Qual é a diferença? Então é essa a diferença, legal. O animal racional e o ser humano, a diferença é essa aí. Porque nós viemos do reino animal, nós trazemos muita herança desse reino animal, porque nós estamos em evolução. Né? Então, teve o reino mineral, depois o reino vegetal, o reino humano, o reino animal, o reino mineral, o reino vegetal, animal, o reino animal e depois o reino humano. Nós estamos no 4º reino de evolução, né? A diferença seria principalmente a consciência, né, professor? A consciência. Esse então, ser exemplo, é exatamente o significado da existência da consciência. Não seria isso? Quando o ser humano quando o humano ganhou a consciência individual, ele se separou dos animais. Porque o animal segue a lei natural do instinto. Ele é regido pela lei natural do instinto. É como se fosse uma consciência comum às raças. Exatamente, é uma consciência coletiva. Eu gosto dessa
dessa colocação, porque é uma forma boa de entender. Para quem tem dificuldade, é como se fosse uma consciência coletiva de cada raça. É uma consciência coletiva. Né? E já o ser humano é uma consciência individual. Individual. Aí nós nos separamos, nesse momento, nós nos separamos do reino animal. Mas nós trazemos toda aquela herança também dos animais. Mas aí nós ganhamos o quê? Ganhamos a razão. E aí é que começa a complicação. Porque nós temos que nos entender isso, né? E nós usamos, então, essa razão, muitas vezes erradamente, com muitas falhas, porque nós temos que escolher, nós não sabemos escolher direito. Então, foi preciso desenvolver muito a razão, o raciocínio, a mente, né? E houve um processo longo nesse desenvolvimento, até chegar nos sábios antigos, nos filósofos, né? Principalmente o René Descartes, que falou uma vez assim: penso, logo existo. Né? Então, a mente alcançou o seu desenvolvimento, a sua etapa de desenvolvimento muito grande, a ponto de esquecer quem é o ser humano, né? Ele pode matar todos os animais, é o pior animal que se transformou, porque ele, com uma metralhadora, uma arma qualquer, ele mata um elefante e dizima vários animais. Faz um então grande. Ele ultrapassou os animais mais perigosos da Terra pelo raciocínio, através do raciocínio, né? Então ele precisa limitar isso. Hoje, por exemplo, quem pratica yoga, os praticantes de yoga, que trabalham muito a respiração, né? Então nós podíamos até modificar um pouquinho essa frase de René Descartes. Né? Ah, sim, sem sombra de dúvida. Né? Assim, parafraseando, vamos dizer, René Descartes, nós diríamos assim, né? Respiro, logo vivo. Né? Que ele falou, penso, logo existo. Né? Respiro, logo existo. Porque eu não posso existir sem respirar. Né? Então há uma mudança aí. Né? Agora, o ser humano, como humano, nós somos diversos. Não há um humano igual ao outro. Todos somos diferentes. Mas como seres somos um. Porque o ser que dá vida a todas as pessoas é um. É igual. O ser que dá vida ao humano José, o ser que dá vida ao irmão Manuel, ao Antônio, é o mesmo ser. Então, nesse sentido, quando o humano conseguir reconhecer esse divino dentro dele, realmente ele é o ser humano. Mas enquanto ele não reconhece isso, ele é um humano, como nós falamos aqui, o humano eu pulei aqui um pouquinho, ele é humano, mas ele não é ser humano. Não é ser. Ele não reconhece essa parte que ele tem dentro dele, esse espírito, esse divino, né? Então, está aqui essa palavra aqui, singular, é um animal racional. Me fugiu agora, desculpa. Ele é um animal racional. Mas não é um ser. Quer dizer, é um animal que raciocina. Né? Mas quando é ser humano, é diferente. Essa é uma diferença. Quer dizer, o ser humano, ele reconhece o divino dentro dele. Então, ele tem que agir de acordo com essa consciência. Né? Uma coisa que eu acho importante alertar todo mundo
é que, olha, a gente recebeu, né, esse dom da consciência, que é uma coisa maravilhosa, né, professor? E não usamos. Só vê que desperdício. Como? Que desperdício. Nós recebemos esse dom da consciência e não colocamos ele em uso, não colocamos ele em prática. Nós nos perdemos pelo caminho, né? E isso é uma coisa que a gente está... É como você ter alguma coisa de primeira qualidade a seu dispor e não usar dela, ficar usando coisas bastante inferiores, né? O próprio Descartes, quando falou para a gente, penso, logo existo, ele chegou a essa conclusão em função do quão limitados são os nossos sentidos. A frase dele é: os nossos sentidos nos enganam. Nos enganam. Então, o único caminho que nós temos para poder despertar dessa cegueira que os nossos sentidos proporcionam, né, é a consciência. E a gente está desperdiçando isso, essa dádiva dos céus, né, que Deus nos deu com tanta boa vontade, e a gente desperdiça. Então, vamos dar um pouquinho mais de valor a essa consciência, vamos nos ocupar um pouco mais em despertá-la em cada um de nós, né? Eu acho que isso é um procedimento que pode nos ajudar muito a crescer. Por isso nós precisamos desenvolver a espiritualidade. Exatamente. E a espiritualidade laica, porque nós ficamos presos justamente à religião, né? Durante 2000 anos, mais de 2000 anos, né? Presos aos princípios, aos dogmas, e nada podemos contestar, porque nós estamos mentalmente sujeitos à religiosidade. Eu costumo falar aqui que a questão, quem coloca bem isso é Kant, quando ele fala para a gente dessa necessidade que nós temos de, em vez de pensar pela nossa própria cabeça, pensar pela cabeça dos outros. Isso foi uma coisa que nós fomos agendados, que nós fomos condicionados, o paradigma começou a surgir dessa forma, porque facilitava muito. A religião, quando você cria dogmas, facilita muito, né? Tem até um trechinho ali em algum lugar que o professor trouxe que fala, a religião nos fala de pecado e culpa. Ela não nos fala de... Está aqui. É isso aqui. Isso aqui é um texto do professor. Ela não nos diz, aprenda com seu erro. Não, ela fala de pecado e culpa. E isso gera uma série de problemas. Existe uma mentalidade, e eu já vi isso muito na Igreja Católica, até em excesso, mas já vi isso também no Espiritismo, né? Porque é uma mentalidade de que certas coisas são consideradas corretas e aí você cria o que se chama de dogma. O que acontece é isso. Modificar. Muitas vezes existem dogmas que procedem, mas a gente não tem, na opinião deles, a gente não tem que entender, né? A Igreja Católica diz que nós temos que aceitar porque é nosso dever, como crentes, como religiosos fervorosos, né? O Espiritismo muitas vezes fala que a gente não está preparado para entender. Eu já ouvi isso mais de uma vez, né? E na verdade são coisas que procedem, mas que não nos permitem pensar a respeito, né? Existe uma necessidade estrondosa de que a gente aceite, em vez de que a gente pense. O procedimento correto, como eu já disse, Kant fala muito bem sobre, é você aprender a pensar por si mesmo. Buda já dizia, não acreditem em nada do que eu falo, mas usem tudo do que eu digo para pensar. Então, você entender como a coisa funciona e você poder entender aquele fenômeno, seja o que for, né? E não simplesmente ter aquilo imposto a você como se fosse um dogma, mesmo que não venha com esse nome, né? Então, é importante que a gente resgate esse direito nosso à consciência. Como? Resgatando o nosso direito a pensar pela nossa própria cabeça, e não pela cabeça dos outros. Exatamente. Isso é espiritualidade. Por isso aqui se a espiritualidade se convida
a raciocinar sobre tudo e questionar tudo. Isso. Coisa que a religião não faz. É um conjunto de regras dogmáticas. Não faz e não gosta. Não- Olha, é muito difícil. Se você está no meio de pessoas, não importa de que religião for, se você questiona alguma coisa, né, e só questionando você chega na verdade, quanto crescimento a Igreja Católica já não teria tido se ela se permitisse ser questionada, né? Mas não gostam, não gostam. O critério é que aquilo tem que ser daquele jeito. Eu costumo dizer que as pessoas, quando entram nesse caminho da religiosidade, parece que elas colocam antolhos. Não sei se é antrolhos ou antolhos, não sei. Antolhos. Colocam antolhos, né? Antolhos que se fala, é isso? Português original. Né? Elas colocam aquilo, né? E não vê mais nada para o lado, é só ali, ficam fanáticos. E não se percebem disso. É tão simples, é só desenvolver um pouco a consciência, aprender a pensar por si mesmo. Porque isso aí foi tolhido no ser humano, foi tolhido. E as pessoas foram principalmente aceitando pelas isso. religiões, porque a era passada, a palavra da era passada era crer. Então você acredita? Acredito, então pronto. Então está resolvido. Tudo, acredita na vida eterna? Acredito, então está salvo. Já está salvo. Né? Porque acreditar é muito mais fácil. Agora, pensar, analisar é mais difícil. Muito. Eu tenho que fazer um esforço mental. Né? Então, em geral, a gente diz assim, não esquenta a cabeça. E requer hábito, né, professor? Né? Requer não o hábito. esquenta a cabeça. Então, você está bem, eu vou esquentar a cabeça com isso. E assim nós passamos centenas de anos sem esquentar a cabeça. É uma coisa que eu agradeço, que eu já tenho isso, acho que de natureza, porque eu lembro que a minha avó dizia, ninguém aguenta essa menina, ela quer saber o porquê de tudo. Porque eu sempre falei, até quando eu dava aula, tinha alunos, eu sempre dizia, coisa mais importante que existe, a gente aprender a perguntar o porquê. Escutou alguma coisa, não entendeu o porquê, pergunta. Ninguém nasceu sabendo, não é vergonha nenhuma. Muita gente não pergunta que tem vergonha. E aceita aquilo por vergonha de tentar entender. Isso acontece também, eu já vi acontecer muito. Né? Então, vamos perguntar o porquê. Não sabe por quê? Se outra pessoa ficar braba, né? Se ela ficar muito brava com o que você falou, pode ter certeza absoluta que é porque ela não sabe responder. Entendeu? Isso acontece também muito. Não sabia responder, quer inverter o problema e dizer que o problema é teu que perguntou. Não é dela que não sabe responder. Entendeu? Não teve humildade suficiente nem grandeza de dizer, eu não sei. Não sei. Porque aí entra um personagem que se chama personalidade. E essa personalidade, ela cresceu tanto que é o mental, né? Outros chamam de ego. Né? Ele cresceu tanto que ele não admite nenhuma falta de conhecimento, ele sabe tudo. Então, quando você toca em alguma coisa que ele não sabe, toca na personalidade. Toca no ego. Né? E ele se defende. Né? Exatamente. Porque admitir alguma coisa, eu não sei, revela uma ignorância sobre alguma coisa, né? Mas, claro, nós somos ignorantes de muitas coisas, quer dizer, nós ignoramos muitas coisas. Quem sabe muito, professor, não tem vergonha de dizer não sei. Eu tenho um exemplo disso que me marcou na minha adolescência. Foi logo que eu entrei na faculdade de engenharia na PUC do Rio de Janeiro. E fui aluna, né, em estruturas, fui aluna do professor Susequinde, que era uma sumidade. O professor Susequinde tinha construído, me lembro, até aquela primeira ponte que houve no Rio de Janeiro, a ponte daquele trem da Central. O homem era uma sumidade. E um dia, lá pelas tantas, né, isso foi uma coisa que ficou pro resto da minha vida, e foi bom aquilo ter acontecido, sabe? Porque ali eu aprendi muito. Eu já era uma pessoa que estudava teologia, meu pai era advogado, teólogo e filósofo, então eu já vivia assim no meio estudando filosofia. Pois é. Uma herança genética. Aí eu cheguei lá, estava na aula, né? E o professor, ao
alguém fez uma pergunta no meio da aula para ele. E ele virou para a turma e disse, olha, isso aí é um assunto, assim, bem do começo, um assunto básico, que eu não lembro mais como é que é. Me passou da cabeça, eu vou ter que olhar em casa algumas coisas e na próxima aula eu respondo para você. Eu achei aquilo, né? Um homem com aquele conhecimento todo, ter a grandeza de não lembrar e não tentar enrolar. Que eu já tinha visto vários professores tentando enrolar, porque não sabia a resposta. Eu, como já tinha alguma experiência em algumas matérias, às vezes eu via que a resposta não era aquilo que estava dando, mas como não sabia a resposta, dava um jeitinho e enrolava, né? Dá voltas, né? Davam as voltas, aquela história que nem Hitler, ele falava e no fim, você exprimia, não tinha nada, né? Só tinha enrolação. E ele não. Ele foi claro, não teve problema e continuou a aula, né? Que aquilo foi de uma grandeza. Ninguém podia dizer que aquele homem não sabe, não tem conhecimento. Ele não lembrava daquilo e não teve problema nenhum em dizer isso. Ou seja, você pode observar, eu fiz isso no resto da minha vida e realmente é verdade. Quando a pessoa sabe muito, ela não está querendo provar para ninguém que ela sabe ou deixa de saber. Ela simplesmente sabe. Pronto, PT, saudações. Né? Agora, quando a pessoa ela não se acha competente, ela não acha que tem suficiente conhecimento, quando ela se acha inferior a outras pessoas, ela está sempre com uma necessidade, é o ego, a personalidade que o professor estava falando, de mostrar para os outros, eu sou bom, eu sou competente, eu sei muito. E aí ela não consegue ter essa humildade, ter essa coragem, ter essa grandeza de dizer, olha, eu não sei isso, vou pesquisar, depois eu falo. Né? Isso é importante a gente ter claro isso, até mesmo, como eu costumo dizer, porque eu faço comigo, enfiar a carapuça. Será que eu estou fazendo isso? Né? Então, eu acho importante a gente esclarecer até para a gente mesmo e ver se nós não estamos cometendo também esse erro. Isso é fundamental. Porque a gente tem que ter muito cuidado com essa personalidade, né? Porque ela foi criada, né? Ela foi desenvolvida. Né? Num programa, se não me engano, anterior, nós andamos falando sobre isso aí, né? Assim, quem somos nós, né? Quem somos nós, né? Que nós recebemos um nome, nós nascemos num lugar que não pedimos, nem sabemos, nem gostamos daquele nome, tudo isso aí são coisas impostas, né? Estudamos na faculdade, às vezes, coisas que nós nem gostamos muito, mas nós estudamos. Que é necessário. Então nós vamos desenvolvendo essa personalidade, que é uma máscara, na verdade, né? Para poder viver na sociedade, para ser aceito pela sociedade. Nós precisamos dessa personalidade. E às vezes muitas vezes nós fazemos muitos esforços, né? Empregamos muita energia, muito capital humano e capital financeiro, né, para crescer com essa personalidade. Né? E com isso nós nos identificamos tanto com essa personalidade que nós esquecemos quem somos nós. Nós esquecemos da nossa individualidade, que é aquele que está por trás da personalidade. Que a personalidade é a máscara que nós colocamos, existem muitas máscaras, né, para ser aceita na sociedade, para poder viver na sociedade. Né? Mas é isso aí que acontece. Né? Agora, nós temos, por outro lado, também, né, ter que respeitar muito essa personalidade por causa do esforço que as pessoas fizeram. Né? Mostram títulos universitários e mestrados e tantos estudos e tudo, não, até no exterior estudar e tal. E isso tudo, esse esforço todo merece respeito, né? Merece respeito. Né? E as pessoas então ficam com isso, mas esquecem da individualidade que elas mesmas são. Que está por trás. Né? Mas também... Tem que haver uma maneira de conseguir equilibrar as duas coisas. Exatamente. Mas também, a senhora estava falando do acreditar, né? Esse foi a palavra da era passada. Acontece que nós saímos da era de peixes.
Nós não Quem quiser estamos saber mais a na era de respeito, o peixe. professor já falou vários programas. É só entrar lá no Facebook ou no YouTube. Estão lá que ele falou já sobre a era de peixes, a nova era de aquários. Nós estamos na era de aquários, cuja palavra não é mais crer, né? Não é mais fé. Não é que vamos abandonar essas palavras, porque através dessas palavras, por exemplo, nós falamos da religião às vezes falamos até indelicadamente, né, das religiões, mas nós temos que ter um certo respeito também por todas as religiões, porque Sempre. fizeram um esforço, né, para manter a população, a humanidade no estágio que estava, né? Nós não estamos ainda num momento em que nós pudéssemos entender determinadas coisas. Então, foi necessária a fé, né? Hoje, o crer, então, foi mais fácil. Mas hoje, a fé precisa ter um outro componente. Fé com consciência. Você aí pergunta, você acredita nisso? Acredito. Por quê? Já vi a pergunta. Aí, por causa disso. Bom, então tem explicação. Quer dizer, a palavra da nova era seria consciência, é isso, professor? A palavra da nova era é saber. Saber. É saber, é estudar, saber, contestar. Conhecimento. Né? Perguntar, é tudo isso, né? Buscar o esclarecimento. Né? Por que eu tenho que acreditar numa coisa? Eu não sei, não conheço aquilo, mas vamos estudar, vamos ver como é que é, como é que funciona isso. Então, nós vamos perguntar e vamos nos esclarecer. Então, a palavra crer, na era passada, nessa era saber, buscar o conhecimento. E hoje nós buscamos não só o conhecimento do mundo material, não, também do mundo espiritual, né? Nós, há não muito tempo atrás, nós conseguimos, a humanidade conseguiu desenvolver o emocional, né? A consciência emocional. Né? E nós não tínhamos muito isso aí. Nós só desenvolvemos o mental e o físico, mas e o emocional e o espiritual? Ficou para trás. Então precisa desenvolver o espiritual, o emocional, porque nós temos um lado emocional, uma inteligência emocional. Já se fala disso, uma inteligência emocional, que não se falava isso nunca, né? Antigamente. Mas também precisa conhecer o lado espiritual, que está dentro de nós. Mas a humanidade ficou muito atrasada, porque foi falado, foi estabelecido um paradigma assim: Deus está no céu e nós estamos aqui na terra. Porque a religião dividiu. Então o divino está lá no céu e nós estamos na terra. Então ficou assim durante séculos falando isso. Então nunca se perguntou onde esse Deus está, onde? Mas ele está no céu. É uma característica bem dessa diferença da religiosidade para a espiritualidade. A religiosidade divide, a espiritualidade une. Exatamente. Entendeu? Né? Não tem esse par de opostos. Né? Não tem essa divisão que na realidade não existe. Nós temos uma... Eu costumo dizer que, na verdade, e se a gente for na Bíblia, a gente vai ver que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Acho que a gente não lê direito a Bíblia, e o que a gente fez? Inverteu isso. Estamos criando Deus a nossa imagem e semelhança. Então temos um Deus antropomórfico. O que é isso? Um Deus que é feito, né, calcado nas nossas limitações, no nosso lado humano. E é assim que a gente raciocina sobre Deus. Quando as pessoas pensam sobre Deus ou rezam a Deus, sempre, se a pessoa for depois pegar no que ela falou, ela vai ver que ela simplesmente estava conversando com um Deus
né? Que era completamente humano. Cristo, mesmo tendo se feito homem, ele se fez homem também. Mas ele teve esse despertar da consciência, né? Ele conseguiu fazer essa integração com o divino. Né? E a gente esquece isso. Né? Esquece que Deus está dentro de cada um de nós. Nós somos todos um. O professor falou isso no começo do nosso programa hoje, né? Que somos todos um, dito de uma outra forma. Justamente. E Paulo dizia isso na Bíblia o tempo todo. Somos todos folhas de uma mesma árvore. Né? Quer dizer, isso foi consequência da era de peixes, porque foi tremendamente amarga, porque a humanidade começou a buscar Deus fora de si. Isso, professor. Fora de si, e de si mesmo. Então o humano se esqueceu completamente de que somos divinos em essência. Em essência somos divinos. Ele é quem nos dá a vida, né? E mantém a vida também. É esse divino. Portanto, não está separado de nós. Está dentro de nós e em tudo, nos animais, nos vegetais, em tudo, nos minerais, em tudo. Nós somos sua criação. Não há separação entre uma pessoa, entre uma coisa e outra, tudo está ligado, né, nesse ser, né? E nós ficamos então pensando, né, que somos separados. E nós andamos assim mais de 2000 anos com essa separação. Até que um dia se falou assim, Deus está dentro de nós. Deus está dentro de nós, mas como é que é isso? um salto grande, né? E é bom, então se Deus está dentro de nós, eu tenho que saber quem é esse Deus e como é que eu chego, como é que eu me comunico com Ele, né? Porque foi falado também, esse divino, foram dados muitos nomes a esse divino, tem nomes aqui, Jeová, Jesus mesmo, o Mestre Jesus falou sobre o Pai, né? O Pai e eu somos um, não, o Pai e eu somos um. Falou. Para dizer isso é porque tem uma consciência do divino dentro de si, né? Chamamos o divino de Pai. A Bíblia também fala em Jeová, né, que é outro nome do divino. Alá, os muçulmanos falam Alá. Alá, né? E assim, o Todo-Poderoso, o Princípio Único, tem vários nomes, né? Mas o divino é um só, o Deus é um só, não tem dois deuses. Se tivesse dois deuses, um ia brigar com o outro. E não pode. E aí ia haver discussão de quem tinha sido o primeiro. Exatamente. Né? Então, já ia gerar outros problemas, ia acabar chegando num Deus único lá na frente. Isso, né? Agora, o senhor vê que fantástico, os sábios antigos, né, já diziam, né, isso há muito antigamente, no tempo de Sócrates, estava escrito assim na porta do templo, do oráculo de Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Exatamente. E as pessoas deixaram escapar isso por tanto tempo. E ficou isso aí, assim. Mas agora, com a nova era, que está se resgatando isso, não é, professor? Tem outro nome também, Brahma. Brahma. Do divino, né? Brahma, não é? Ou energia única, e assim, né? Mas então, se o divino é o nosso Pai, como é que eu me comunico com Ele? Todos querem se comunicar com o Pai, né? Conhecer o Pai e tal. Quando a gente não sabe quem foi o nosso Pai, a gente quer conhecer, conversar com Ele, né? E como é que nós fazemos isso? Nós temos que desenvolver essa espiritualidade para despertar essa voz consciente que todos nós temos, né? Sempre falamos sobre isso, que nós temos 4 vozes dentro de nós, né? E nós precisamos conhecer. Agora o senhor falou das 4 vozes, todo mundo querendo saber quais são. Bom, a primeira voz é do físico, né? Como é que é a voz do físico? Como é que seria essa voz do físico? Ela não fala assim, ó, estou com fome. Não fala assim. Mas a gente escuta, estou com fome. Eu tenho que alimentar o físico, né?
O físico não vai falar assim, mas ele se manifesta dessa forma. Estou com fome, preciso tomar água, ou qualquer coisa, para o físico. Né? Agora, e a voz da mente? Vai dizer que eu não conheço isso. Né? Eu quero conhecer. Aí já entra o querer, conhecer. Né? A curiosidade é uma coisa muito boa. Muitas pessoas dizem assim, você é curioso, você fica curioso, quer saber tudo, curioso. É bom. Todos os grandes, os sábios, os descobridores, os inventores, eram curiosos. É por isso que descobriram. Queriam saber coisas, descobrir como é que faz. Né? Eram curiosos. Então a curiosidade é importante, é uma característica muito importante. Através dela nós vamos descobrir coisas, coisas boas, e às vezes não tão boas, né? Mas, curiosidade. Agora, pois falando nessas enormes mudanças da era de Aquários, né? Mas aí é preciso dizer uma coisa em relação também à religião, o grande trabalho que está fazendo o Papa Francisco, né? Uma grande mudança na religião, na religiosidade. Né? Isso é louvável, porque nós estamos no tempo de unir as religiões. Né? Porque se há um Deus só, por que tantas religiões? Né? Tantas seitas, tantas divisões. E o pior não é isso, tanto ódio entre elas. E justamente o ódio. Isso eu acho a pior coisa, né? Além da falta de respeito, essa questão de que é ego puro, essa competição que existe. Eu sou melhor que a outra. O meu não existe Deus isso. É como se estivesse dizendo isso, não é? O meu Deus é melhor que o daquela religião. Quer dizer, gente, é uma insensatez. Uma pessoa que tem a tendência a pensar isso, ela tem que se policiar, ela procurar desenvolver a sua consciência, aquela coisa que eu falei do enfiar a carapuça, porque ela vai perceber, gente, o que eu estou fazendo? Como é que eu posso ter essa tendência a pensar isso? Eu estou fanática, eu estou de antolhos, né? Então, como é que é isso, né? Como é que o Deus é um só, né? E tem, todas elas têm o seu lado positivo, têm as suas coisas boas. Quanto mais consciente aquela religião ficar, como está fazendo o Papa Francisco agora, trazendo a consciência à própria Igreja Católica, desvelando coisas que a própria Igreja Católica mantinha encobertas. Exatamente, e deixando-as claras. Já de algum tempo para trás, a Igreja vem fazendo essa mudança sem pessoas assim, digamos, mais leigas perceberem, quando eles abriram as suas bibliotecas e permitiram que viesse à tona os evangelhos apócrifos. Foi a Igreja que trouxe isso à tona. Exatamente. Foi a Igreja Católica. Ela tinha isso tudo lá, ela conhecia isso tudo. Quem estudava profundamente conhecia isso tudo, mas estava lá. Estava lá escondido, fechado. Entendeu? Fechado. Então, ela trouxe, né, todos os evangelhos, eu não sei se todos, mas grande parte dos evangelhos apócrifos, por exemplo, foram editados pela editora Vozes. Né? Os que eu li, todos os que eu li, eu acho que a grande maioria está com a edição deles. Então, ela veio, a Igreja começou a trazer à tona essa abertura, eu acredito nisso. Agora, mas também nós observamos, ao mesmo tempo, né, a grande dificuldade que o Papa Francisco está tendo com as mudanças dentro da própria Igreja, próprio Vaticano. Ele está tendo muita resistência. Então, nós estamos num tempo de mudanças, né? Falamos muito em mudanças, né? Não vou nem me referir aqui à política, porque não é o caso, né? Mas são mudanças que nós precisamos fazer. Mudanças são boas. O universo está sempre em mudança, né? Mas nós temos uma resistência grande a mudanças. Por quê? Porque toda mudança exige uma adaptação. E aí o que as pessoas não querem? Bom, eu tenho que me adaptar agora, seja um outro horário, por exemplo. Mudou o horário, pronto. Já implica em uma série de dificuldades, e aí vem a adaptação, aí as pessoas não querem.
não muda nada. Então, e assim ficamos 2000 anos sem mudar nada, mas de repente é um tempo que precisa fazer essas mudanças. Por exemplo, aqui, o próprio conhecimento, você diz que a palavra da nova era é conhecimento, né? Saber. Saber. A palavra Isso é saber. aí, o saber traz sempre mudanças. Porque, indiscutivelmente, a religiosidade, a religião, ela é criada por seres humanos. Exatamente. Seres humanos falham. Então, por melhor que uma religião seja, ela vai ter falhas. Se você quer se fechar e simplesmente, como acontece muitas vezes, a pessoa percebe alguma coisa que não foi colocada dentro da verdade, mas não quer mudar, porque os outros vão saber que a gente errou. Quer dizer, não tem a busca da verdade, não tem a busca da espiritualidade, não tem a busca do contato com o divino. Tem simplesmente aquela questão egóica, né, de me manter em cima do meu pedestal. Como se isso... É engraçado que a pessoa não percebe que isso é que é descer do pedestal. Que a pessoa, quando consegue ser grande, é que se mantém lá em cima, num nível bom. Né? Então, isso é exatamente quando você reduz, né, a tua questão interior, a tua espiritualidade. As pessoas não percebem isso, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente mesmo. Tem que perceber. Eu vou ter um lembrete aqui também para colocar nessa oportunidade, né, com referência à Era de Peixes. Ela foi mais... Era de Peixes é que está acabando, que acabou. Que acabou. Isso, né? Para quem não sabe, não viu. Ela começou em 21 de março de 1948, que o Sol entrou na constelação de Aquário. E aí, então, começou a Era de Aquários. Que é que nós estamos vivendo agora. Nós estamos no ano 72 da Era de Aquário, o que é muito... Certo. Um tempinho muito pequeno ainda. Comparando com 2.160 anos que era, né? Mas essa Era de Peixes, ela foi terrível, em que a mulher, por exemplo, ela foi despojada da sua divindade e explorada pelos homens e teve que usar o seu corpo com fins comerciais, publicitários e sem nenhum respeito. Quer dizer, nós estamos assistindo hoje, né, essa triste realidade está mudando um pouquinho no mundo de hoje, mas em alguns países, né, mais adiantados. E isso é uma herança da era passada. Ainda nós temos alguns aspectos nesse sentido, né, acontecendo, né, em relação à mulher, né, que a mulher justamente está ligada ao lado espiritual, ao lado emocional espiritual. O homem está mais ligado ao físico e o mental, né? A mulher está ligada ao emocional e o espiritual, que ela revela a vida. Então ela tem esse lado, e esse lado foi desrespeitado totalmente, né? E hoje nós estamos assistindo essa mudança, né? Então é isso que eu tinha colocado assim, né? E muitas outras coisas, a gente já começa a ver uma mudança grande, né? E muitas outras coisas acontecendo. Essa mudança já está se fazendo sentir ao desaparecer por completo a influência de Peixes. Será essa mudança, né, que está acontecendo assim, ela será radical em algum momento, porque cada pessoa tem um momento que ela vai perceber que é diferente de outro momento, de grupos também, né? Por isso eu coloquei assim, em algum momento, tanto no mundo exterior como no mundo interior, porque a mente da humanidade, ela está mudando sua sensibilidade, sua frequência vibratória, ela está aumentando a frequência vibratória e seu funcionamento. Porque a mente tem várias frequências vibratórias, né? Por exemplo, de 7 em 7 anos muda a frequência. Acontecimentos todos são centenários. A Rosa Cruz fala, né? muito sobre isso. Nós já falamos sobre isso. Então essa frequência vibratória ela tem que aumentar.
E o cosmos, felizmente, está nos ajudando nesse sentido. Que a quem permite, né, professor? Mandando energias. A quem permite receber essas energias. Isso é que é importante a gente ter claro isso. Que, como o professor falou, o cosmos está ajudando, mas a gente tem que se permitir ser ajudado. Senão não funciona, né? Exatamente. A gente tem que... Uma coisa que também seria importante colocar aqui, segundo assim, nosso ver, como espiritualidade, né? Como desenvolvê-la, né? Que a senhora me perguntou assim, como desenvolver essa espiritualidade. Bom, existe uma tradição de sabedoria desde tempos imemoriais, guardada pelos sábios da antiguidade, que é conhecida como linhagem espiritual. Então, no momento atual da humanidade, a ciência requer provas mais objetivas para desenvolver-se e fortalecer-se, não apenas com teorias e ideias, né? Bem, mas para nós iniciarmos na espiritualidade... Professor, vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para o senhor começar daí então no próximo programa? Porque nós estamos chegando ao final do nosso programa. Então, ficou um ponto bem de interseção para o senhor começar a partir daí. Não é? Perfeito. Falar assim agora de uma forma específica como desenvolver, que era o que o senhor está começando. E eu queria aproveitar esse tempinho também, final que a gente ainda tem, para colocar as imagens, o telefone do professor, a imagem dos livrinhos. Eu agradeço muito. O Peter disse que já achou, o Alex está lá e vai colocar para a gente. Professor, 2233 26, não é esse, professor? Exatamente. 2233 2626. E tem uma imagem aí dos livros dele? Tá, então, olha só. O professor tem esse livro, O que Yoga Me Ensinou. Ele tem um outro livro e tem um CD. Tem a imagem aí para a gente mostrar? Isso, esse outro livro que é fantástico, ele já falou também bastante para a gente aqui, A Conexão, né? É um livro excelente. Quem quiser pode entrar em contato com o professor, né? Vão gostar muito. E tem ainda também um CD que é maravilhoso. Você tem o CD aí? Isso, Relaxamento Consciente. Esse é um CD fantástico. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muitas pessoas de várias formas diferentes. Tá bom, obrigada, Alex. De várias formas diferentes. Por exemplo, a pessoa, vamos repetir o telefone, 2233 2626. Isso. Se não me encontrar, ligar várias vezes. Vai ligar que o professor... à noite e tal. O professor tem os compromissos dele, não encontrou no horário, encontra em outro. Então, vejam só, a pessoa está muito estressada, está muito cansada, quer fazer um relaxamento de modo para recuperar o seu equilíbrio, usa o CD Relaxamento Consciente, ele é excelente para isso. A pessoa que está com problema de saúde, quer ter um auxílio no processo de recuperação, pode usar o CD do professor. Ele tem várias utilidades, ele vai ser bom em todas as circunstâncias, trazendo paz, harmonia, né, professor? Bastante equilíbrio. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato com o professor, que vai ter excelentes resultados. Professor, nós lhe agradecemos. Né? O conversatório foi fantástico, né? Muito obrigada. Tem mais alguma coisa que o senhor queira dizer? Uma coisa interessante, uma característica que nós estamos percebendo agora nesta era, né? É que, por exemplo, falava-se em yoga há muito tempo, né? Atrás, né? Sim. Mas hoje nós estamos vendo os alguns yogis, gurus, estão organizando grupos para acompanhar a meditação através da internet. Está se expandindo bastante. Está se expandindo bastante. Tem um guru aí, Guru Constâncio Gribaldo, né, que está orientando as pessoas no processo da meditação. Olha, nunca acontecia isso.
Está sendo bastante divulgada a meditação, a yoga, está crescendo. Então, as pessoas estão vendo que resulta, como dizia o Fernando Capelo Gaivota, né? Resulta. Isso ajuda a crescer também. Pois é. Então isso aí que é uma boa notícia. Nessa época agora, né? Então, professor, nós lhe agradecemos muito. O conversatório foi fantástico. Agradeço o seu convite. Que isso, senhor. Nós é que agradecemos a sua participação. Agradeço a todos vocês, né? Por hoje nós terminamos. Até o nosso próximo programa. Bem-vindo a todos. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.